A partir de agora, você vai ouvir 3 histórias macabras que aconteceram e foram contadas por pessoas reais. Você pode dormir enquanto ouve elas, mas não aconselho que faça isso. Esse vídeo não é permitido para pessoas que sofrem por algum problema de coração. Antes de começar, certifique-se que a sua porta está realmente fechada. Está preparado? Então vamos nessa. Mudei-me para uma casa de quase 100 anos. Um dia, eu estava sentado para desenhar na parede quando do nada, Alexa, assistente virtual da Amazon, disse: "Sim, Diana. Essa é a música favorita de Jimmy." E tocou a Quinta Sinfonia de Beethoven. Diana era a proprietária anterior da casa, que morreu há 5 anos, e Jimmy era seu marido que tocava violoncelo e se mudou após a morte de sua esposa. Um dia acordei, meu avô estava parado na porta do meu quarto olhando para mim. De repente ele se foi. Fiquei apavorado porque ele morreu há 7 ou 8 anos atrás. Eu contei para minha mãe o que aconteceu, e ela disse que o vovô costumava fazer isso. Ficava em pé na entrada e batia na porta para acordar minha avó. Quando eu tinha 19 anos, trabalhava no turno da noite. Admito que ficava um pouco com medo porque sempre seguia um caminho diferente para o trabalho. Um dia, eu estava em um novo caminho, quando vi uma encarnação da morte, como nos filmes. Sem rosto, com capuz preto, segurando uma foice na mão. Fiquei apavorado e liguei para meu amigo e contei o que havia acontecido, e avisei se algo terrível acontecesse comigo. Alguns dias depois, quando me esqueci disso, sofri um acidente de carro e tive uma concussão cerebral. Entrei em estado de morte clínica. Acordei uma semana depois e meu amigo me perguntou para onde eu fui. Naquele momento, percebi que estava no mesmo caminho que encontrei a encarnação da morte. Quando criança, ia acampar com minha família. Na primeira noite ouvimos barulhos estranhos e meu pai foi ver o que era. Ele encontrou um velho saco de dormir cercado de lixo. Achamos que poderia ser um acampamento abandonado de outra pessoa. Continuamos ouvindo esses barulhos nas noites seguintes e comecei a ficar com medo. Então, uma noite, tive um sonho horrível com um urso que invadiu nossa barraca e lambeu e mordeu meus pés. Quando acordei e acendi a lanterna, vi um velho lambendo meus dedos. Depois de fazer contato visual, ele começou a correr. Ainda não sei se foi um pesadelo ou se realmente aconteceu. Quando meu filho tinha 3 ou 4 anos, ele brincava com um boneco de Star Wars no colo de sua mãe. De repente ele disse: Dingo está com frio, Dingo está com frio, e continuou brincando com o boneco. Eu perguntei o que ele disse e ele negou ter dito qualquer coisa. Minha esposa também ouviu isso. O mais assustador é que eu nunca contei para ele sobre meu melhor amigo de infância, Dingo, que morreu em uma avalanche anos atrás. Fui visitar minha mãe depois que meu pai faleceu. Eu sabia que estava sozinha em casa, mas ouvi barulhos no segundo andar. Ouvi meu pai claramente em seu quarto. Ele se levantou da cadeira do escritório e caminhou até a porta e abriu. Ele desceu as escadas e ficou no último degrau por alguns segundos, depois voltou para o quarto e fechou a porta. Eu estava a cerca de 1,5 metro dele na sala de estar. Eu congelei, e até hoje não consigo esquecer aquela cena. Durante a última semana de vida da minha avó, ela olhava para o nada e conversava com seus parentes mortos. Ela falava com sua falecida irmã, por exemplo, e dizia coisas como:
Tudo bem, Rose, estarei lá em breve. Percebemos que ela só fazia isso com parentes mortos, então achamos estranho quando ela começou a falar com o irmão que ainda estava vivo, ou assim achávamos. Recebemos uma ligação mais tarde no mesmo dia e o pior infelizmente aconteceu, ligaram avisando que ele havia acabado de morrer. Quando eu tinha 6 anos, uma boa amiga e colega de trabalho da minha mãe que era enfermeira faleceu. Mais tarde naquele dia, acordei e notei que estava dormindo na cama da minha mãe. Quando olhei para minha mãe, vi uma mulher de pé ao lado dela. Parecia que ela estava colocando remédio em uma bolsa de soro. Eu nunca tinha visto aquela mulher antes, mas ela olhou para mim, sorriu e desapareceu no corredor. Alguns dias depois disso, minha mãe voltou do funeral e me mostrou uma imagem da sua colega de trabalho. Era a mesma mulher que eu havia visto naquela noite no quarto. Eu sou uma agente funerária. Minha experiência mais perturbadora foi quando eu estava me preparando para o funeral de uma criança. Do nada senti como se alguém estivesse puxando meu cabelo, mas eu estava sozinho. Alguns minutos depois, ouvi risadinhas e a porta se fechou sozinha. Todas as minhas máquinas pararam e houve um silêncio mortal. Quando terminei, com o corpo já vestido, senti um toque em meus ombros e um calor em minha cintura, aproximadamente onde uma criança estaria se estivesse me abraçando. Minha mãe conta a seguinte história. Quando eu era bebê, uma noite eu chorei bastante, e ela veio no berço ver se estava tudo bem. Depois de repetir isso várias vezes, minha mãe já estava cansada. Comecei a chorar de novo e ela se levantou e foi até meu quarto, mas ouviu passos e se assustou porque era a única na casa. Ela ficou sentada em silêncio por alguns segundos até que ela não podia mais ouvir passos. Quando os passos pararam, ela ouviu meu berço balançar e parecia a voz de uma senhora falando comigo e tentando me acalmar. Até hoje ela não sabe que voz era aquela. Uma noite acordei para fazer xixi e fui ao banheiro com meu celular. Enquanto caminhava pelo corredor para escrever uma mensagem, esbarrei em uma garota de vestido branco. Sem tirar os olhos do telefone, eu disse, "Sinto muito", e continuei andando. Depois de alguns minutos, lembrei que estava sozinha em casa e não em minha escola lotada. No dia seguinte, meu namorado veio me buscar para assistir um filme, e me perguntou por que eu observava da janela do segundo andar, e por que troquei meu vestido branco. Mas é aí que tá, eu não tenho um vestido branco. Acordei uma noite e vi o que parecia ser uma freira orando fervorosamente ao lado da minha cama. Não consegui ouvi-la, mas ela repetiu o gesto da cruz várias vezes. Eu estava 100% acordado e com medo. Contei para minha mãe no dia seguinte e ela me disse que nossa casa foi construída em cima de uma antiga igreja, onde diariamente se reunia padres e freiras. Acordei às 2 da manhã e senti algo fazer carinho em minha perna. Fiquei surpreso com o fato de que não havia mais ninguém no quarto, mas acabei pegando no sono novamente. Na manhã seguinte, minha mãe recebeu uma ligação dizendo que minha avó havia falecido. Exatamente às 2 da manhã. Acredito que aquele toque na minha perna era minha avó se despedindo, isso é algo que me conforta. Deixe aqui nos comentários qual dessas histórias você achou mais interessante ou assustadora. Caso você já passou por alguma situação parecida, comenta aí também pra gente ficar sabendo.
Lembre-se de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que postarmos aqui. Tenha bons sonhos essa noite. Tchau, tchau.